Oi, Thaís, está me ouvindo? Oi, agora eu tô. Você tá escutando bem? Oi, certo, Thaís. Só relembrando para o pessoal, Thaís tem 13 minutos para sua apresentação. Nos 2 minutos finais, nós colocaremos o QR Code na tela para você que aposta na ideia de Thaís votar, certo? Vamos lá, Thaís. Tá ótimo. Minha Podemos? apresentação tá aparecendo para todo mundo já? Porque eu já Sim, agora começo. sim. Ok? Legal, Então vamos obrigada. lá, é com você. Bom, gente, boa tarde. Obrigada por todo mundo que ficou aqui na hora do almoço e também para a Abrafip pelo convite e oportunidade, né? Eu sou a Thaís, estou representando aqui a Abraps, o nosso GT de inovação. E a nossa cola de todos esses profissionais é a sustentabilidade. Por isso a gente está trazendo essa ideia da sustentabilidade, que é um olhar novo para a cidade nos indicadores de felicidade, né? Isso que a gente considera uma cidade inteligente hoje. Esse conceito da Chiques vem da rede brasileira, né? É um conceito de cidade inteligente que coloca o ser humano como fator central. E aí ele fala também de tecnologia e também de governança dos fatores institucionais, mas as pessoas estão no centro. É um lugar bom para viver e é um lugar com alta qualidade de vida. Baseado em tudo isso, a gente quer começar colocando para vocês qual é o nosso impacto desejado com essa ideia. E aí foi muito interessante, eu tenho um estudo de Harvard para compartilhar com vocês, um estudo de 80 anos, mas eu vou improvisar e vou adaptar para trazer a fala do prefeito eleito daí de Campina Grande, que ontem o Bruno Cunha colocou para a gente como traduzir Campina Grande, né? E ele falou que é traduzir um sentimento. A fala dele é a seguinte, é um estado de espírito, né? É algo que contagia todas as pessoas. E ele vai extrapolar as fronteiras físicas, não existe essa limitação, mas é uma capacidade das pessoas de serem grandes. E é isso que a gente quer propor com o projeto, né? A gente traz um índice de felicidade que mensura o quanto as pessoas se sentem pertencentes a um lugar, né? Esse sentimento de estar conectado, de cuidado, de cuidar e de ser cuidado. Esse é o impacto que a gente quer trazer com a nossa ideia. Trazendo aqui para vocês um contexto do que é a problemática e de onde vem a nossa solução, a gente identificou diferentes indicadores já de Smart Cities, eles são indicadores que estão bem desenvolvidos, eles trazem inclusive o conceito de sustentabilidade, que é uma preocupação nossa. Então vou passar aqui para vocês alguns dos exemplos, então está vindo na tela de vocês aqui. E o que a gente identificou e traz para a gente também nesse momento de pandemia é que a gente já entendeu que é importante uma cidade acompanhar, por exemplo, taxas de indicação, por exemplo, quantas pessoas estão hoje, ou qual é a porcentagem de ocupação de uma CTI, de uma unidade intensiva de tratamento, né? Ou qual é a minha taxa de mortalidade hoje devido a um fator de pandemia, que é o que acontece hoje, a gente sabe, né? A gente está acompanhando diariamente essas mortes. E para a gente, do lado de cá, o que a gente quer trazer é que isso é um sentimento mesmo, é um sentimento de perda. E cada uma dessas pessoas, mais do que um número genérico, elas são uma vida. Então, nesse sentido, a gente quer girar a chave e falar de indicadores de felicidade, não falar só dos números macro, né? E os indicadores de felicidade, hoje, uma das referências, como o World Happiness Report, ele compara diferentes países. E nessa comparação, ele não fala se a Thaís, por exemplo, como pessoa, ela é mais feliz morando no Brasil, no 32º lugar, ou no país morando no primeiro lugar na Finlândia. Ele, inclusive, acompanha indicadores, por exemplo, quanto que é o PIB per capita. E pensando em países desiguais, como é o nosso caso, não necessariamente o PIB per capita da divisão global impacta no quanto eu sou feliz. Né? E aí, nesse sentido, existem outros estudos. Esse é um estudo, por exemplo, de 84, lá pelo autor Dinner, que apresenta para a gente um conceito que chama Subjective Well-being, que ele traz, na verdade, com ele, um sentimento de eu declaro o quão feliz eu sou, né? A minha qualidade de vida está intrinsecamente ligada com esse sentimento. E a gente quer, usando esses conceitos, colocar os indicadores de felicidade na pauta da política pública. E isso já aconteceu, a gente buscou esse histórico, tem um caso aplicado hoje no Brasil, que é um estudo da FGV, que foi feito em 2015, para a população da cidade de São Paulo, e que eles avaliam 68 indicadores para construir esse radar de inovação. Pensando em tudo isso que já acontece, qual que é a nossa proposta de solução, então, né? A nossa solução, ela vem como uma plataforma. Em primeiro lugar, ela olha centrado o indivíduo, né? Acompanha esses indicadores de felicidade das pessoas. Num segundo momento, ela também aplica metodologias, como é o caso da Subjective Wellbeing,
são indicadores subjetivos, mas que a gente pode usar a tecnologia da informação para permitir uma automação dessas coletas e gerar também indicadores e ter esses ratings dinâmicos, então segmentado, né? E segmentação, para vocês terem um exemplo, já acontece. Segmentação acontece quando a gente recebe um anúncio, por exemplo, direcionado porque a gente pesquisou alguma coisa. Então, a gente pode fazer uma segmentação para o bem. E, em terceiro lugar, a gente constrói um dashboard para os gestores públicos. Do quê? Que acompanha principalmente o que a gente está chamando aqui, é um conceito que a gente criou dentro do nosso grupo, das políticas geradoras de felicidade. É o que a gente vai priorizar como política pública. Qual é o estágio dessa ideia para contextualizar para vocês? A gente tem um projeto desenvolvido como um plano de ação mesmo de implantação do projeto e ele prevê uma escalabilidade. Então, eu vou passar essas etapas com vocês, pensando que a gente já idealizou, existe esse conceito da tecnologia em si, que é uma tecnologia que capta dados, calcula e acompanha os indicadores de bem-estar individualizados, né? E o porquê, o nosso propósito de fazer isso é, de novo, a gente identifica que é necessário promover políticas públicas geradoras de felicidade. A gente inverte esse conceito e coloca as pessoas no centro das políticas públicas. É uma democracia direcionada, né? A partir do cidadão. E existe a possibilidade, a gente consegue maximizar o uso da nossa ferramenta que a gente está desenvolvendo para acompanhar projetos, então, diferentes escalas. Pensando nessas diferentes escalas, a gente coloca o que é a plataforma. A plataforma, ela é uma plataforma de diferentes usuários, múltiplos usuários. Principalmente, a gente coloca o usuário do perfil pessoa, né, usuário pessoa física, de forma anônima, então a gente respeita a LGPD. Tem o gestor, o usuário gestor, que é quem propõe e acompanha os dados que estão sendo levantados e monitorados dentro da nossa plataforma. E tem, finalmente, um canal direto de comunicação para a construção de políticas públicas direcionadas. O que a gente entende, por exemplo, é que a gente tem a exigência, de um lado, a exigência, as demandas, as expectativas das pessoas, e do outro lado, os resultados que realmente são gerados com essa plataforma, com as políticas públicas, né? E a gente vê que fazer política pública não é entregar um projeto, colocar uma placa, foi feito pelo governador, foi feito pelo prefeito. Após essa entrega, a gente tem que acompanhar o resultado, se houve um impacto efetivo na vida das pessoas, né? Então, é isso que a gente quer propor como inovação. A gente traz a inovação, o ponto 1, que é a metodologia, é a gente olhar para o estado da arte, que o estado da arte é a gente acompanhar indicadores e acompanhar indicadores baseados no comportamento das pessoas, então o behavior science, né? Transformar esses dados em gestão com a analytics, né, em dados que possam apoiar a tomada de decisão pela gestão. Então, a metodologia é o primeiro formato de inovação, e o segundo formato é a plataforma em si. A plataforma, ela faz uma coleta automatizada de dados, ela transforma esses dados com data analytics em informação visual, né, em tomada de decisão mesmo nos dashboards. Ela tem as diferentes interfaces para os múltiplos usuários, e ela traz esse canal de comunicação. E o que a gente quer buscar mesmo, assim, conectando de novo com o nosso propósito, é a conexão entre as pessoas e a conexão das pessoas com o poder público. Quando a gente olha para essas diferentes escalas de alcance, onde está, qual é o tamanho de mercado e qual é o potencial de escalabilidade da nossa solução? A gente pode ir de um lugar pontual, que seria, por exemplo, a gente ter uma empresa que desenvolve responsabilidade social corporativa, e esse projeto ela quer que impacte o colaborador, a comunidade do entorno, a cadeia produtiva dela, mas ela quer mensurar, ela quer saber se esse impacto foi efetivo. Então, a nível pontual, a gente consegue oferecer uma solução para mensurar o impacto de projetos aplicados. A nível local, a gente pode subir um nível e falar que a gente consegue segmentar ações que foram realizadas por uma prefeitura, ou acompanhar o desenvolvimento de uma comunidade hoje que está num lugar de vulnerabilidade, e a gente conseguir comparar se diferentes políticas públicas ao longo do tempo estão tendo impacto positivo na vida dessas pessoas, efetivamente mudou ou ajudou as pessoas que estão em um local de vulnerabilidade, né? E aí pensando num bairro, numa cidade, num país. E a nível global, a gente acabou de mostrar para vocês que existem diferentes indicadores de Smart Cities, né? E a gente pode compor, a gente pode ser complementar a esses indicadores. Então, a ideia é que a gente traga mais indicadores para as cidades. E aí, pensando aqui, vou trazer para vocês um pouco
A nível de experimentação, onde é que a gente está? A gente tem a intenção, a gente já conhece e existem respaldo científico para os conceitos que a gente usa, né? Existe uma expectativa nossa de começar os testes, de começar o nosso MVP rodando em 6 meses, porque a gente consegue fazer uma sprint de inovação para botar esse projeto para rodar. Em 6 meses, com o caso implementado e buscando os resultados preliminares. E buscando para os próximos 2 anos escalar esse tamanho e ter múltiplos casos rodando com diferentes situações para a gente poder comparar esses resultados. E aqui a gente coloca, é um fator de experimentação mesmo. Então, é um case que a gente pode identificar diferentes possibilidades de aplicação. Nesse sentido, quem vai fazer tudo isso, né? Quem são as pessoas por trás desse projeto? Eu me coloquei aqui como representante, mas a gente tem uma articulação central, a gente tem a coordenação da Bárbara hoje do nosso GT, a articulação tanto pública quanto privada com a Jamile e com o Arthur, e a gente tem do lado da execução outros 2 profissionais, ou seja, a gente tem o Roberto com a gestão da equipe técnica, e eu estou entrando com a gestão de projetos e parceiros de pesquisa e inovação. E se a gente for somar, assim, o nosso âmbito de cientista é querer somar as idades, o tempo de experiência de todo mundo aqui, então a gente tem uma equipe mais do que qualificada para tocar esse projeto. Falando do quem e passando para o quanto, a gente quer trazer para vocês que a gente identifica 2 possibilidades de financiamento mesmo. A gente sabe que a gente pode conduzir o projeto a nível de P&D, então, baseado no que a gente tem hoje pelo PIP da FAPESP, um plano inicial de 6 meses por 200 mil de financiamento, e num segundo momento escalar para 2 anos de projeto com 2 milhões, desculpa, com 1 milhão investido. Lugar que é um lugar de oferecer, buscar um parceiro investidor mesmo e oferecer uma participação pela troca, e a gente também considera essa opção, então tá aqui colocado para vocês. E aí, por último, como é que funciona esse nosso cronograma e nosso tempo de trabalho, né? A gente tem a parte da aprovação, a construção e a formação de uma sociedade de propósito específico para conduzir esse projeto, nos primeiros 6 meses e depois nos próximos 6, de acordo com o projeto de financiamento, e ter uma condução da equipe de gestão, então da equipe da Abraps, junto com o parceiro tecnológico de desenvolvimento. E para fazer tudo isso acontecer, a gente identificou algumas oportunidades. Oportunidade 1 é a gente, desde já, começar esse projeto como um projeto participativo, buscando parcerias público-privadas e colocando as pessoas no centro desde o início, né, o nosso público-alvo. 2, desenvolver projetos de pesquisa em cooperação. Então, a gente está aberto para o parceiro de desenvolvimento ser centros de universidades, pesquisas nacionais e internacionais. E no 3, a gente saber que a gente vai precisar escalar. Então, a gente vai buscar organizações parceiras que possam dar para a gente essa possibilidade de escalabilidade e descentralizar o nosso projeto aí de protótipo. Para fazer tudo isso acontecer, a gente tem um time por trás. Eu trago para vocês aqui também o nosso agradecimento, coloco na tela para vocês que a gente é um GT de inovação, a gente está aberto a essa participação e a gente quer deixar o convite para todo mundo fazer parte da nossa comunidade. É isso aí, tempo encerrado. Muito obrigado, Thaís.